Olá, gente boa. Deus abençoe a você, onde quer que você esteja. Esse dia aqui para mim está particularmente um dia muito agradável para um amazonense acostumado com chuva sempre. Especialmente quando eu nasci, a gente brincava dizendo que no Amazonas, no verão chovia todo dia e no inverno chovia o dia todo. Mas eu adoro quando chega uma chuva e hoje está chovendo desde cedo. Foi por isso que a gente atrasou o início, porque estava uma chuva torrencialíssima aqui. Se eu tivesse feito na hora de sempre, estaria uma barulheira de água caindo para todo lado. Eu esperei amainar para iniciar. E como eu sei que você vem a hora que você quiser, tem os que assistem ao vivo, mas a grande maioria aqui, nos outros fusos horários na Terra inteira, assistem gravado, eu não fico preocupado. Nós estamos no capítulo 9 de Mateus, já tem 1 ano e 4 meses que nós estamos nessa sequência maravilhosa, que me tem dado uma alegria muito grande ver o resultado daquilo que ela tem provocado nas pessoas, como eu tenho ouvido de todos os lados, pessoas dizendo: olha, o mundo recomeçou para mim, o Evangelho virou uma coisa nova, eu agora estou penetrando e sendo penetrado por uma realidade viva do Evangelho de Jesus na minha vida. E eu fico todo tomado de alegria, de gozo espiritual na presença de Deus. Ontem nós vimos, numa sequência que começou no início da semana, quando eu falei sobre Jesus viu um homem, antes de dizer quem era o homem. E o homem não tinha nenhuma recomendação histórica, social, ética, moral, religiosa, para ser um homem a quem Jesus, com tanta observação e carinho, pudesse a ele ter se dedicado a ver o homem antes de tudo. E aí nós vimos o significado de como o Evangelho limpa os olhos da gente para a gente ver um ser humano onde ninguém vê nada além de estereótipos, caricaturas, charges sociais e objetos de bullying, ou de desinteresse, ou de julgamento, e tudo que eu falei abundantemente. E aí chegamos no momento em que eu entrei mostrando quem era o homem. E como ele não seria recomendável em nenhuma perspectiva para ser alguém a quem Jesus chamaria para se tornar um dos seus apóstolos. A gente estava falando de Mateus, também chamado de Levi, e filho de alguém que era muito conhecido naquele ambiente da Galileia e que eventualmente poderia ainda ter a presença dele como um eco de significado ressonante no tempo em que esse evangelho foi escrito. Do contrário, não haveria razão para se mencionar Alfeu, pai de Mateus, nem Zebedeu, pai de Tiago e de João, nem alguns pais, que se o evangelho tivesse sido escrito tantos anos depois, seriam nomes totalmente irrelevantes. Mas, como eles não foram escritos tão distantemente das ocorrências, quanto alguns intelectuais contemporâneos tentam fazer-nos crer, esses nomes de pessoas que só teriam significado na geração presente, ou no máximo no início da vindoura, estão manifestados aqui como validação e como afirmação de uma certa datação e de certo significado de interpretação dos nomes dessas pessoas, como eu expliquei a vocês. Aí entramos
na não recomendabilidade absoluta desse indivíduo para fazer parte do rol de qualquer coisa entre os homens respeitáveis. Mas Jesus escolhe gente assim, que está abaixo da média, da respeitabilidade geral, praticamente todos eles. Ou abaixo da média ético-moral, abaixo da ética acadêmico-intelectual, abaixo, muito abaixo da ética religiosa, muito abaixo da ética de qualquer que fosse a natureza superlativa de qualificação da pessoa, para que alguém escolhesse dizendo: estou escolhendo bons assessores. Jesus não escolheu bons assessores do ponto de vista humano, do ponto de vista das nossas categorias, dos nossos critérios, das nossas significações, das nossas valorações. Esse grupo que Jesus chama de apóstolos, a maioria de nós não iria querer, numa comunidade mais elaborada de fé, ninguém iria querer nenhum deles, muito provavelmente, por várias razões. E a gente já viu no passado e ainda voltará a ver no futuro essas múltiplas razões pelas quais praticamente nenhum deles caberia nessa nata que se poderia imaginar que Jesus viesse a escolher de pessoas para segui-lo. E nós vimos quem era esse indivíduo e a desrecomendação total dele, e vimos também a reação do grupo religioso, dos fariseus e dos seus escribas. E aí entramos numa descrição que aparece no Evangelho de Marcos, que nos diz que esse Mateus, também chamado de Levi, que era riquíssimo, um dos homens mais ricos da Galileia, que deixou tudo para seguir a Jesus, que não levou nada, e que não tocou no assunto de perdas, de ganhos, de dinheiro, de desperdício, de renúncia, de abandono de coisas. Não! Ele era o exemplo mais prático e pertinente daquela parábola que Jesus contou e que foi registrada pelo próprio Mateus, que a gente vai ver mais adiante no capítulo 13, daquele homem que tropeçou, que vinha andando num campo e tropeçou num grande tesouro, num terreno baldio, ou num lugar onde ninguém se interessava por se manifestar como o proprietário, porque o lugar era, de certa forma, desprezado. Mas naquele lugar desprezado havia um grande tesouro. E o homem ia passando e tropeçou no tesouro de grande valor. E o que ele fez? Ele foi, Jesus conta, vendeu todos os bens que ele tinha e comprou o campo. O campo desprezado, que valia muito pouco. Mas ele despendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Porque naquele campo tinha algo de valor imensurável, um tesouro indescritível. E Jesus disse: assim é com todo aquele que acha o reino de Deus. Existem renúncias, elas são tão insignificantes, essas renúncias, quando comparadas com o achado, com a riqueza do tesouro imponderável que você encontrou, que está ali por acaso, num campo que ninguém vê, percebe, enxerga ou nota, mas que você nele tropeçou. É quando o acaso é o grande caso de Deus. O homem tropeçou por acaso nesse caso do reino de Deus. Aí vendeu tudo o que ele tinha e comprou caladinho aquele campo que não valia nada, mas nele estava um tesouro de valor imensurável. Mateus é o exemplo perfeito disso aqui, de um homem que, quando viu o que ele tinha encontrado em Jesus, quem era Jesus, que ele vinha acompanhando,
Desde que Jesus chamou os primeiros, Pedro, Tiago, João, as notícias, as curas, as pregações, os ecos do Sermão do Monte, que chegavam até a coletoria de Mateus, a cura miraculosa do homem paralítico que Mateus conheceu a vida inteira, que o viu jovem e o viu adoecer dos seus próprios pecados e doenças, idiosincrasias, até ficar aquele ente enquirquilhado que Jesus libertou, sobre o qual falamos tão longamente aqui. Ele tinha visto tudo isso. E o coração dele estava completamente enternecido. Ele sabia que em Jesus habitava o valor dos valores, o significado dos significados. E aí ele diz: o que é essa coletoria para mim? Não é nada. Eu sou o homem mais rico da Galileia e o mais pobre, o mais miserável, o mais infeliz, o mais desprezado, o mais marginalizado. Tenho poder para comprar todas as mansões desse lugar, mas eu sou desabitado de significado, de valor, de importância pessoal, de amor próprio. E aí, quando Jesus passa e vê um homem e enxerga nele o que ninguém nele enxergava, todo mundo só via um estereótipo, um apelido, uma função, e uma função miserável de um X9, de um entreguista, de um explorador, de um cobrador de ágio, de um ente desafeiçoado, narcisista, egoísta, que só pensava em si até então. De repente vem Jesus e pela primeira vez esse homem é visto como homem, como pessoa, como indivíduo. E os olhos de Jesus afirmam o significado dele, apesar de todo aquele currículo de dessignificação. E é porque Jesus vê o homem e ele percebe que é como o homem que ele está sendo enxergado por Jesus, que quando Jesus diz: vem, Mateus, e segue-me, o que se diz é que ele, deixando tudo, abandonou a coletoria, abandonou a galinha dos ovos de ouro, com todos os seus bens e recursos e propriedades e posses, tudo. Não quis nem informar os romanos, nem buscou um substituto. O texto de Marcos 2, como de Lucas 5, dizem que ele abandonou o trabalho. É uma outra situação impensável nos nossos dias. Alguém com essa grandeza de importância funcional para a dominação mundial, imperial e terráquea do planeta, sendo remunerado de maneira incomparável, dono de praticamente um mercado inteiro, rico, com uma quantidade enorme de comerciantes que passavam por ali, deixavam ali os seus impostos. O homem abandona tudo e segue o nada. Segue a promessa de coisa nenhuma. A única coisa que Jesus disse foi: segue-me. E ele, chocado porque tinha sido enxergado, como nem a mãe dele o tinha visto. É aqui, meu amigo Caio. Como nem a mãe dele o tinha visto, nem o pai, nem absolutamente ninguém. Ele foi visto por Jesus. Aí ele diz: não, nunca mais eu vou ser visto do mesmo jeito. E esse olhar, essa apreciação, essa penetração, esse debulhar valorizante do ser dele, ganhou dentro do coração desse homem um significado que não se comparava
A multidão de meios, de recursos e de bens que ele possuía, tudo isso virou nada, virou, como diz a parábola de Jesus, uma terra devoluta, um terreno baldio, um lugar sem valor, em razão do que valeria a pena largar tudo e seguir, porque ele tinha encontrado o tesouro de grande e incomensurável valor, que era o reino de Deus, o reino de Cristo, o chamado de Jesus, era andar com Jesus, era a remuneração eterna desse galardão sem preço, oferecido de graça a todo aquele que crê, e ele creu, quis e foi e viveu, e para celebrar, ele deu uma festa, uma grande festa, como Marcos diz, e chamou todo mundo. A categoria dos coletores de impostos e todo mundo, os que deviam, os que ainda tinham que pagar, os que pagavam bem, os que nunca tinham pagado, não quis saber. O próprio banquete que ele deu já era um banquete de reconciliação. Chamou os afins e os não afins e os desafinados. Chamou todo mundo para vir comer e beber com ele, porque ele tinha encontrado um tesouro de grande valor, que era Cristo. Enquanto isso, os fariseus estavam ali com os seus intérpretes da lei, foram à festa, não precisaram ser convidados, entravam, davam carteiradas, porque eles eram eminências pardas, verdadeiros ayatolás da religião do templo em Jerusalém, e ficaram vendo Jesus se divertindo, rindo, brincando, gargalhando das anedotas, das histórias, das graças, das brincadeiras que os amigos estavam fazendo com Mateus, e Mateus com os amigos, celebrando aquela alegria, aquele gáudio, que Jesus compara a um casamento. É a um casamento que Jesus compara isso. Quando logo depois a gente vai ver como Jesus compara aquela ocorrência a um casamento. Ao casamento de Mateus com a vida, o casamento de Mateus com o reino de Deus, o casamento de Mateus com o tesouro eterno, o casamento de Mateus com Jesus, o seu Senhor. E aí vêm os fariseus e interpelam os discípulos de Jesus. Por que ele está comendo, bebendo, gargalhando, só com gente estranha, deplorável, marginalizável? Um rabino de verdade, um profeta, um homem santo, não tinha que se assentar nesses meios, nem andar com essas pessoas, muito menos convidá-las, ou admiti-las, ou chamá-las para seguirem-no. Que mestre é esse de vocês? É o quê? É o senhor dos bacanais? Quem é ele? É o grão-mestre das liberdades festivais? Quem é ele? É o momo da Galileia? Quem é ele? Por que ele admite essas pessoas e com elas convive e com elas se diverte? Por que ele come com essa laia de publicanos, de pecadores de todos os tipos de pecados, com esses irreligiosos que não frequentam a sinagoga, que não dão o dízimo, que não vão ao culto, que vivem para si mesmos, que gostam de músicas e dançam e bebem e se divertem e namoram. E entre esses tem inclusive meretrizes se alegrando na companhia dele. Por que ele faz isso? E não é preciso ir tão longe. Eu sou questionado, eu que sou essa porcariazinha aqui, sou questionado por isso de dia e de noite. Agora imaginem Jesus, que é esse que curava e desentortava e ressuscitava e purificava leprosos e
curava toda sorte de enfermidades, de doentes, de todas as categorias, de todos os tipos, e ensinava as maravilhas que ninguém jamais tinha dito antes dele, nem diria depois, a não ser repetindo-o. E aí também, paradoxalmente, é um cara que convive tão pacificadamente com gente tão desprezada pela religião, tão satanizada pelos fanáticos religiosos, pelos fariseus, pelos teólogos, pelos acadêmicos, pelos cultuadores das letras, vírgulas e pontos e vírgulas, e adoradores de Moisés, e dos piores textos do Velho Testamento, dos mais primitivos, dos mais desumanos ou anti-humanos. Eram esses os textos que eles celebravam mais, os escribas e os fariseus. E que são os que perguntam aos discípulos de Jesus, porque a Jesus mesmo eles não têm coragem de indagar. Mas Jesus, ouvindo, ou lendo o pensamento deles, ou sabendo a obviedade daquilo que eles transpiravam e respiravam e expressavam, mesmo quando estavam calados, eles vibravam aquela maldade de dia e de noite, porque não só a boca fala do que está cheio o coração, mas mesmo quando a boca está calada, o ser não deixa de vibrar as emoções ruins, os sentimentos hostis, o olhar maligno e perverso. Tudo isso não é preciso ser falado, é sentido. Mas no caso deles, além de que eles vibravam isso, eles não se continham e falavam. E quando eles falaram com os discípulos de Jesus, Jesus ouviu e entrou. E foi logo lhes dizendo: olha, resposta à perguntinha de vocês é a seguinte: os sãos, vocês são os sãos? Os que não precisam de Deus, não precisam de cura, não precisam de graça, não precisam de misericórdia, estão salvos, são os donos do reino. Como Jesus vai dizer no capítulo 23 de Mateus, vocês que são os que têm a chave de Moisés na mão, são os que abrem e dizem: Moisés só pode ser entendido por nós e explicado por nós. Como Jesus disse também em Mateus 23, vocês que se assentam na cátedra de Moisés, que são os catedráticos da Torá, não precisam de médico. E é pura ironia, sarcasmo celestial de Jesus. Vocês não precisam de médico. Vocês estão vendendo saúde. Vocês são essas coisas lindas, que até Deus fica seduzido por vocês. Os anjos têm vergonha da santidade de vocês, apesar deles serem todos uns santarados, uns grandes santarados. Jesus inicia com essa ironia: vocês são os santos que não precisam de médicos. Olhar para vocês é uma redundância, vocês não precisam de nada, vocês estão acima de tudo e de todos, como todos os religiosos, sentados na cadeira, na cátedra da religião, acima do mundo, acima dos pecadores, acima de todos os marginais da terra. Vocês não são assim melhores, superiores e salvos? Não são, portanto, os sãos. Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de médico. Vocês nem precisam de Deus. Deus é que precisa do dinheiro de vocês, da presença de vocês, da frequência de vocês, do culto de vocês. Deus sem vocês está perdido, porque nem de Deus vocês precisam. Tamanho é o narcisismo autoglorificante de vocês. Então vocês estão no lugar errado. Eu estou com os que precisam de mim,
com os doentes, com os aflitos, com os necessitados, com os angustiados, com os marginalizados, com os depauperados, com os completamente rejeitados, com esses que sozinhos não encontram soluções para si mesmos. Mas vocês têm o endereço de Deus, o CEP de Deus, vocês são os donos da divindade, então não é para vocês. É para essas pessoas aqui. Porque vocês são os sãos. Eu não vim para vocês. A graça não é para vocês. O meu amor não é para vocês. A minha misericórdia não é para vocês. O meu evangelho não é para vocês. Vocês são pessoas de Moisés, da lei. Vocês são os donos de certezas inamovíveis. Vocês são os sarados, os curados. São os donos das academias de salvação. Então não foi para vocês que eu vim, eu estou aqui com o povo certo, com o meu povo, os doentes, os carentes, os aflitos, os pecadores, os necessitados. E tem mais o seguinte, vão embora, como eu disse ontem, ide, para aprender, quem sabe. Se vocês aprenderem o que Oséias, no capítulo 6, do verso 6, diz, se internalizarem realmente, pode ser que vocês um dia voltem se sabendo doentes, necessitados, quebrantados e carentes de mim, da minha graça e da minha cura. Do contrário, vocês não têm salvação, para vocês não tem explicação, para vocês não há nada que se possa dizer que os demova desse estado mental que tomou conta de vocês após essa lavagem cerebral da vida inteira a qual vocês foram submetidos na religião. Podem ir. Aqui não é o lugar de vocês. Quem sabe indo, vocês aprendam algum dia o significado do profeta Oséias 6,6, que diz misericórdia, compaixão, solidariedade é o que eu espero dos meus filhos, diz Deus, dos meus discípulos. É isso que eu espero deles, é esse carinho compassivo com os doentes, com os pobres, com os abandonados, com os infelizes, com os desprezados, com os marginalizados. Eu quero para mim discípulos e pessoas, e eu chamo pessoas que sejam capazes de compaixão e de misericórdia. Se vocês não são capazes de compaixão e misericórdia, vão embora. Vocês são bons demais para mim, vão embora. Sigam no caminho de vocês, e é o que eu estou dizendo também a você, que é exatamente como esses religiosos aqui. Vai embora, meu filho, o que você está fazendo aqui? Aqui é para doente, é para carente. É para o mesmo grupo que buscou Jesus e as mesmas pessoas às quais Jesus buscou. Para gente nas quais Jesus viu seres humanos, apesar de todo o currículo vitae de desprezabilidade, como era o caso de Mateus. Vocês, não, podem ir. Podem ir. A internet está lotada de gente que glorifica santarados como vocês, vão para lá, aqui não. Voltem no dia que vocês aprenderem que Deus é amor e que Ele está buscando filhos da misericórdia para serem discípulos dEle. Antes disso, eu não sirvo para vocês e vocês não servem para mim. Vão embora. Quem sabe um dia vocês aprendam. E essas pessoas, deixa eu dizer isso a você, preste atenção. Essas pessoas, em geral, só aprendem alguma coisa quando a vida as trilha. Passa por cima delas, quando elas são atropeladas por tratores da existência, são esmagadas, às vezes,
depois de serem trituradas pela existência, às vezes, não é garantia ainda, alguns desses indivíduos entendem o significado de misericórdia eu quero e não sacrifício. Às vezes. Não é todo mundo. Tem gente que chegou tão arrogante nesse mundo e que se tornou religiosa com tanta empáfia de superioridade e arrogante, que nenhuma calamidade arranca o véu das suas presunções da cara. E morrem infelizes e perversificados até o fim, mas não se convertem. Como eu tenho visto tantos, infelizmente. Mas aqui, ali e além, alguns abrem os olhos. Aí Jesus diz, vão daqui. Quem sabe um dia vocês aprendam. Qual é a vontade de Deus? E a vontade de Deus é essa que afirma, misericórdia é o que eu busco. Eu sou o Deus que estou buscando gente capaz de viver com compaixão, com misericórdia, com o coração quebrantado na direção do pobre, do próximo, do pecador, do marginalizado, com condições e capacitação de acolhimento, de inclusão, de abraço, de não julgamento. São esses os que eu busco para serem meus discípulos. Meus discípulos têm que ser gente doente, que veio a mim doente para receber cura e que mesmo curados não esquecem da doença que os acometeu e por isso são eternamente misericordiosos com seu próximo para sempre. Esses são os que eu busco, como Mateus, que pode ter o pior currículo vitae, mas é um homem. E vocês são só fariseus. Eu olho para vocês e não vejo gente. Eu só vejo máscaras. Eu só vejo gente com coração de pedra. Seres humanos marmorizados. Vocês não servem para mim, nem eu sirvo para vocês. Não há nenhuma compatibilidade entre mim e a santarice de vocês, seus santarados. Mas no dia em que vocês aprenderem misericórdia quero, que esse é o clamor de Deus, essa é a vontade de Deus, quem sabe, nesse dia, uma porta se abra no coração de vocês. Quando vocês entenderem que Deus não está procurando culto, dízimo, oferta, sacrifício, dinheiro, renúncias de barganha, com base e em busca de remuneração equivalente, eu te dou isso e tu me dás 10 disso, conforme me foi prometido. Enquanto vocês forem assim, vocês não servem para mim, nem eu sirvo para vocês. Vão. E só voltem no dia em que a misericórdia atingir vocês. No dia que vocês compreenderem que eu estou procurando não gente capaz de fazer sacrifícios e querer fazer barganhas comigo. Barganha de dinheiro, barganha de trabalho, barganha de voluntariado, barganha de serviço em igreja, barganha de frequência, barganha de jejum, barganha de oração, barganha de qualquer natureza de religião. Não, se vocês são assim, vão servir a isso aí. Porque eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu escolho gente quebrantada e que não tem recurso nenhum a não ser a misericórdia de Deus. Esses são aqueles para os quais eu vim e esses são aqueles que me enxergam, que me veem. E eu a eles vejo, e os percebo, e os desejo, e os quero para mim, e os acolho para mim. Então vão. Vão. Porque eu procuro pecadores que estão abertos ao arrependimento. É aqui que eu quero começar hoje.
Eu procuro não os sãos, os perfeitos, os reis do exemplo, os senhores da religião, esses aí não têm lugar na minha mesa. Vão. Pode ser que arrebentados, quebrados, fraturados, pisoteados pela existência, e um dia vocês enxerguem. Antes disso, vocês só têm juízo e ódio, e juízo final a apresentar ao próximo de vocês. Portanto, vão daqui. Porque eu não vim para vocês. Para gente assim, não dá. Nem Deus dá, nem Deus aguenta, nem Deus serve para vocês. Nem Deus presta para vocês. Só um Deus que seja mau, perverso, vingativo, horroroso, que não perdoe e que não saiba fazer qualquer coisa que não comece com castigo, ou com ameaça, ou com medo. Vão servir a esse Deus. Eu aqui sou filho do meu pai que diz: misericórdia eu quero, compaixão eu quero, quebrantamento é o que eu busco, e não sacrifícios, imolações, dinheiros, oferendas, trocas e barganhas. Vocês saiam da minha presença, porque eu vim buscar pecadores, justamente esses que vocês odeiam tanto, julgam tanto, reprovam tanto, abominam tanto, marginalizam tanto. São aqueles que eu escolho primeiro, que eu chamo antes, que eu ofereço lugar à minha mesa, e que na casa deles eu tenho o deleite e o prazer de entrar, de abençoar a comida deles, o banquete deles, de rir a risada deles. Esses são os que eu vim buscar. Essa gente que está aberta para metanoia, para arrependimento, que foi o que eu prometi dizer e falar no dia de hoje, sobre o arrependimento que transcende a crise de sofrimento. Preste atenção, eu praticamente estou começando agora, até aqui eu fiz uma reprise. Eu disse ontem que hoje nós iríamos falar sobre o arrependimento que transcende a crise da dor, da angústia e da crise. A maioria das pessoas, especialmente na religião, você que é filho dos fariseus e dos seus escribas, que está aqui mordendo os dentes de raiva, rangendo os dentes, se pudesse gritar uma maldade para mim, você gritaria. Fazer você não faz porque você é covarde. Mas se pudesse, você gritaria para mim todas as suas maldades, como alguns tentam gritar nos meus comentários. Eu não sinto nada, não dou a mínima. Porque eu estou pregando esse evangelho sublime de Jesus, incomparável, lindo, que é insuportável para gente como você. Pois bem, eu vim buscar pecadores. Mateus é o ideal para mim. E os amigos dele também. Esses publicanos, esses outros pecadores, considerados irreligiosos, inveterados nas suas práticas, esses ouvidores de música que dançam, as danças que vocês se proíbem dançar, que bebem bebidas que vocês se proíbem beber, que comem comidas que vocês se proíbem de comer, que são amigos de gente que vocês classificam como já tendo um lugar definido no inferno, pois são justamente esses que me fazem mais bem, com quem eu convivo infinitamente melhor, porque vocês me são insuportáveis. Vocês me são. E aí me vem à mente o que diz o profeta Isaías no capítulo 65, versos de 1 a 5,
quando ele fala em nome de Deus aos religiosos, exatamente como esses que estão aqui sendo descritos por Jesus. Exatamente. Da mesma laia, do mesmo pedigree de perversidade. Jesus diz: vós sois o povo que diz. Está lá em Isaías 65. Eu sou mais santo do que tu. Você vive no meio desse povo. Você é contado entre eles, é ou não é? Ou quando você não diga isso, é assim que você enxerga os outros. Não venha me dizer que não, porque eu vou te chamar de mentiroso e filho do pai da mentira. É assim que você enxerga o mundo. Aparta-te de mim, o Senhor diz. Você é daqueles que dizem: afasta-te de mim, pecador, porque eu sou mais santo do que tu. E aí Isaías completa, diz a esses indivíduos, dizendo: assim lhes diz ou vos diz o Senhor: eis que para mim vocês são como uma fumaça de fogo ardente, queimando as minhas narinas e me ardendo de fumaça. Vocês me são insuportáveis, queimando os meus olhos. A companhia de vocês para mim é intolerável. Eu é que digo: afastem-se vocês de mim. Vocês que dizem: eu sou mais santo do que tu aos outros, eu digo a vocês: saiam da minha presença. Vá ler Isaías 65, para ficar convencido da verdade, que parece que vindo só de Jesus não é o bastante, e de mim muito menos ainda. Embora eu só repita o que o Evangelho nos diz. Vão daqui, porque eu vim buscar pecadores. Gente que não tem prosopopeia nenhuma a apresentar-me, que não faz presepada religiosa nenhuma, que não tem encenação, que não tem persona, que são só homens, mulheres, pessoas, indivíduos, sinceros nos seus acertos, nos seus erros, sinceros até nos seus pecados, sinceros até nos seus equívocos e sinceros no seu desejo de acertar. Esses que a religião chama de os pecadores são aqueles nos quais eu enxergo o maior potencial de acolhimento ao reino de Deus nesta vida. Mas vocês religiosos, incluindo os discípulos de João Batista, que chegarão logo depois, que já estão aqui assistindo essa conversa, presentes e ouvindo, vocês são daquele tipo que só entendem arrependimento como crise perene de desgosto, A religião ensina arrependimento como um estado de miserabilidade constante, crônica e permanente. Para a religião, o arrependido é aquele cara que se converte com 18 anos e que até os 78 fica batendo no peito, dizendo: meu Deus, eu acho que eu pequei contra ti porque eu estou assistindo uma série cheia de mulher gostosa. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu tenho uma cunhada que me deixa doido. Jesus, eu nunca mais senti a tristeza dos meus pecados. Me ajuda a ter de novo angústia. Eles vão para aquelas reuniões onde eles não sabem nem por que gritam. Por que eles choram sem derramar uma lágrima? Você já viu isso? É o que mais tem, só tem praticamente. São arrependimentos sem lágrimas. É por isso que tem tanta histeria no meio cristão chamado evangélico ou neopentecostal, mas de um modo geral. É a histeria dos que aprenderam um arrependimento que não é uma mudança de mente, não é uma metanoia, não é uma transformação de caráter. É apenas uma performaticidade. É apenas uma teatralização de culto, de evento.
onde o cara levanta a mão, faz uma cara. Alguns se jogam no chão se debatendo, outros choram, 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 não escorre uma lágrima. Pode encher a cara de rímel e de maquiagem que não vai manchar nada. Porque não tem nada do coração, nada sincero, nada verdadeiro, nada. Eu fico vendo esses pregadores e pregadoras, às vezes, imitando o choro no púlpito. Ai, o Senhor, aí faz uma vozinha rouquinha. Não tem absolutamente nada, só fachada, só máscara de fariseu. Jesus disse, podem ir daqui. Eu não sou para vocês e vocês não são para mim. Eu vim buscar gente sincera, pecador honesto, buscando arrependimento. E aí existem algumas formas de arrependimento, que é o que eu quero falar com você no dia de hoje. Preste atenção. Existe aquele arrependimento de dor, que é como, em geral, tudo começa na vida da gente. Quando a mente da gente leva o primeiro impacto de metanoia, que significa mudança de mente. Noia, mente, o metanoia é uma projeção da mente para além do imediato, é quando a gente alcança uma percepção, uma cognitividade introjetada, uma percepção de si mesmo, para além do imediato, do mascaramento com o qual a gente se viu refletido durante quase todos os dias da nossa vida, encobrindo nosso eu verdadeiro, nossa pessoa real. A maioria dos que estão aqui só lidaram com a sua persona religiosa, pública e social. O que Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo pelo que ele veio a morrer, envenenado com cicuta, continua a ser a mesma coisa que apavora todo mundo, apavorou os atenienses, era uma provocação insuportável, tanto quanto apavora os crentes. Essa convocação de Jesus, mais profunda do que a de Sócrates, quando diz, olhe para o seu coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios, se enxergue, se encare. Se você não se enxergar, não há salvação para você. A sua persona não pode ser salva, só a sua pessoa. A sua persona não pode ser ungida, só a sua pessoa. O seu personagem teatral jamais será sincero. Ele será sempre filho do desempenho e da elaboração do que você faz para os outros e que não tem nenhuma relação com o que existe no seu coração. Porque eu sou o Senhor que vê um homem. Ele pode ser o pecador que seja, mas se nele houver humanidade, ele me interessa para sempre. Você não, você é só uma persona, cheia de juízo, de superioridade, de supremacismo. Mas como eu dizia, arrependimento genuíno começa com dor. Foi o que João Batista disse aos que o procuravam no deserto, gente de todo tipo. Nós já falamos a respeito disso no início da exposição de Mateus. Como vieram os soldados e perguntaram o que a gente faz para que a gente entre no reino de Deus. E João Batista disse, contentem-se com o salário de vocês, não peguem mineira, nem propina, nem isso, nem aquilo, como muitos policiais fazem entre nós e fizeram a vida inteira. Vieram outros de outras condições de trabalho perguntando, e nós? Aí Jesus disse a eles o que lhes era pertinente fazer como demonstração de transformação de caráter, de vida. E aí vieram os religiosos, os fariseus, que estão sempre presentes em todas.
E nós o que faremos? Jesus diz: saiam daqui, seus filhos do inferno, raça de víboras. Saiam e vão produzir fruto digno de arrependimento. Vão mostrar uma maneira de viver que quem quer que para ela olhe, perceba que ela está dando fruto de mudança de vida, de uma nova consciência, de uma nova autointerpretação e de uma nova percepção de cognitividade interpretativa em relação à existência e à volta de vocês. Enquanto isso não acontecer, vão embora daqui, seus hipócritas. Sua raça de víboras, foi o que João Batista falou para eles. E Jesus diz com um jeito de Jesus, citando Oséias 6,6, podem ir daqui, vão aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos como vocês, que são os reis, a realeza da justiça própria. Mas sim, eu gosto desse mas sim, e sim. Antes ele tinha dito não, agora ele diz e sim, é o amém de Deus. E sim, pecadores. E sim, pecadores. Que coisa mais linda. Não é à toa que mais adiante a gente vai ler no Evangelho de Lucas que Jesus foi apelidado por esses fariseus e religiosos de amigo de pecadores. A gente lê em Lucas de 15 em diante, amigo de pecadores. De fato, esse é o mais lindo de todos os títulos de Jesus. Amigo de pecadores. Coisa mais sublime, é meu amigo, amigo de pecadores, eu sou um pecador, ele é meu amigo. Sim, eu vim buscar pecadores, como Caio, ao arrependimento. E já que eu me auto-mencionei como pecador, a quem o Senhor quis para ele, me viu, me enxergou e não desprezou a minha alma, antes me amou e me acolheu, eu iniciei com um arrependimento de dor. Dor por eu ser quem eu estava sendo, por eu viver como eu estava vivendo, por eu ter praticado tudo que eu pratiquei, por eu ter feito todos os males que eu fiz. Dá aquela vontade de sair pelo mundo afora pedindo perdão a todo mundo. No meu caso, era tanta gente que nem dava. E eu não iria achar alguns deles jamais na vida, como tem alguns que eu nunca mais vi na existência. Dei uma surra e fui embora. Seduzi a garota e desapareci, nunca mais a vi, não sei nem onde ela está. E foram tantos e tantas. E no primeiro momento, dos primeiros dias do meu coração, era uma angústia do meu arrependimento, era essa. Eu queria procurar todo mundo, papai, eu dizia para o meu pai. E meu pai me dizia, meu filho, será impossível. Se você achar, naturalmente, do curso da sua existência, ou se você tiver alguém que você saiba onde está, onde mora, e que você queira ir e falar pessoalmente, vai e faça isso. Mas habitue-se ao fato de que, eventualmente, muitos desses que lhe vêm à memória, você nunca mais os verá. E eu perguntava, então o que me restará fazer? Papai dizia duas coisas. A primeira é orar por eles. Orar por eles pedindo que a mesma graça que te alcançou os alcance. E aí sim, não foram raros os que eu encontrei anos depois convertidos ao Evangelho. Alguns deles se converteram, inclusive, me ouvindo na televisão, no rádio, ou lendo livros meus. Meu Deus, faz meio século, tem muita história até o dia de hoje, até aqui. Milhares de histórias de conversões. E a outra coisa que meu pai me disse foi, além de orar por eles,
Seja você o melhor testemunho possível. Seja você o mais lindo e veemente de todos os evangelhos, que eles, tendo notícia, possam enxergar, possam buscar ver, possam se perplexificar, vendo o que Deus operou em você, como teve misericórdia de você, e como te encheu de graça, de verdade, de luz, e foi só o que eu fiz nesses 50 anos e meio. Mas isso começou, como eu disse a vocês, no meio daquele arrependimento de dor. Mas o arrependimento de dor tem prazo. Se o arrependimento de dor se tornar algo dolorido para o resto da vida, ele já não é arrependimento. Ele já virou neurose religiosa, paranoia religiosa, justiça própria altamente neurotizada de natureza religiosa, ou opressão maligna, demoníaca, que você acolheu como se fosse a voz de Deus exortando você. E eu vejo pessoas que dizem que se converteram há 10 anos, mas que quando você encontra com elas, elas estão contando a mesma história, da mesma dor, do mesmo pecado. Não mudam o disco nem a faixa para sempre. É sempre a mesma história, eles não crescem, é a mesma dor recorrente e já não é nem mais dor, se transformou apenas num cinismo de arrependimento, de uma dor que já provoca apenas aquele choro sem lágrimas. Você está me entendendo perfeitamente? Ou não está me entendendo completamente? Me diga, se está ou não está me entendendo completamente. Depois de um tempo, depois desse primeiro momento, até que a gente tome posse da consciência de que está tudo feito na cruz, de que os nossos pecados estão perdoados, quando a gente ouve a palavra de Jesus que diz: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados e não somente pelos vossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando você entende que o escrito de dívida que havia contra você, que constava de todo tipo de culpa e de acusação e de relativização de juízo, foi rasgado inteiramente e encravado na cruz, quando você sabe que isso já está feito, foi feito ontem, hoje e para sempre, que não tem recorrência e que o Filho de Deus morreu uma única vez pelos pecados e não precisa ser crucificado todo dia por nenhuma culpa minha, está feito. Quando você toma posse definitiva disso, isso se transforma em paz de Deus no seu coração. Que é o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 4, versos 17 e 18, e no capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e ressuscitou para a nossa justificação. Aí ele inicia o capítulo 5 de Romanos dizendo: justificados, pois, por causa da cruz, porque Cristo morreu pelas nossas iniquidades e ressuscitou para a nossa justificação. Por causa disso, justificados, pois, mediante essa fé, essa certeza, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Meu arrependimento dá lugar à paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A essa graça que é favor imerecido, não é barganha, não é troca. A essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos nessa esperança eterna da glória de Deus, e não somente nisso. Crescemos tanto que aprendemos a nos gloriar, inclusive nas próprias tribulações.
sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e que a esperança de Deus em nós não se confunde nem nos confunde. Porque o Espírito de Deus dá testemunho no nosso coração e nos aperfeiçoa nesse estado de pacificação. Esse é o processo saudável, onde a gente ganha consciência de culpa, onde a gente vê o caráter que a gente deixou de ter e a possibilidade do novo caráter a ser abraçado e da regeneração e da transformação e do novo nascimento e da pessoa nova que a gente pode ser, zerada, resetada na graça de Deus, quando os teus pecados já não são mais nem lembrados, como diz a Epístola aos Hebreus, se referindo a Deus em relação a mim, dos teus pecados ele já nem se lembra mais, acabou, está consumado. Esse é o arrependimento verdadeiro. E quando esse pecador lindo encontra essa graça maravilhosa e experimenta esse arrependimento saudável, curador, justificador, beneficiador e pacificador da vida da gente, há um glupt imediato. Você nasce de novo. Como eu estava antes de vir para cá conversando com um querido, um homem preparado em vários níveis de preparação acadêmica, que me disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas desde aquele dia que eu fui te ouvir, aqui no Caminho da Graça, no The Brain, aquela palavra que você falou com aquela autoridade do Espírito Santo, entrou em mim e fez uma virada, que eu nunca mais fui a mesma pessoa, nem eu mesmo estou conseguindo entender o glupt, a virada, não é mais igual. Eu já não consigo mais sentir igual, ver igual. Mudou, tem uma coisa que mudou e eu não consigo nem explicar como virou, como mudou. E eu disse, mas é assim que acontece. É assim que acontece. E você não está inaugurando uma era. É assim que acontece. Agora, o arrependimento prossegue. Continua. E é sobre esse arrependimento que prossegue, que continua, que eu vou falar com você amanhã. Que é esse arrependimento que não decorre de dor, mas é o arrependimento que decorre de consciência. Presta atenção aqui. Amanhã eu quero falar com você sobre esse arrependimento que não decorre mais de dor do imediato, mas que decorre da consciência, da crescência, da mudança de mente, da evolução metanóica na mente da gente, na direção de um crescimento, de uma apropriação de consciência cada dia mais adulta, mais madura, mais evoluída, mais pacificada, mais serena, mais inabalável. Aí eu espero você amanhã, aqui comigo, na sexta-feira, para a gente prosseguir. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra singela que eu trouxe aqui tenha produzido aqueles resultados inimagináveis que só o poder do Espírito Santo faz acontecer, virando o coração da gente, transformando, chocantemente, meramente pela palavra, fazendo nascer uma fé que está para além de toda explicação e de toda compreensão, mas que entra no coração e não sai nunca mais. É o que eu te peço que tu realizes hoje, operes hoje, cries como fascinação do Evangelho no coração de todo aquele que está me ouvindo como um pecador sincero, aberto e acolhedor. Para quem o Evangelho é boa nova de verdade. Por favor, abrace essas vidas e ajuda-as a tomarem posse desse benefício, para o qual tu vieste para realizar no coração desses
Que assim se entendam e se vejam e que assim se apropriem pela fé e por causa da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu favor imerecido, de toda a promessa da tua bondade em favor deles, de mim e de todo aquele que crê. É o que eu te imploro que aconteça agora, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Aqui nas redes sociais, nas outras, já caiu. Eu estou só com você, eu e você aqui no YouTube. E você está vendo esse QR Code aí de cima. É para você pegar o seu celular, e apontar na direção do QR Code. E aí quando você aponta, você sabe o que acontece, né? Você aponta, você sabe o que acontece. Você abre aqui na sua câmera e eu não vou conseguir daqui dessa distância provavelmente chegar lá, mas se eu conseguisse chegar até o QR Code, deixa eu ver se eu chego até o QR Code. Ou você vai chegar, será que você vai? Não, o meu eu estou longe demais para chegar lá. Muito longe. Você vai apontar, vai haver aquele enquadramento. Deixa eu ver aqui. Opa, está quase enquadrando, sabia? Aí quando você encontra o enquadramento certo, você clica e você é colocado para dentro desse ambiente de cartões de crédito. E aí tem todos os cartões de crédito que você possa desejar. Você escolhe o melhor para contribuir com este ministério. Que ministério? O ministério que te traz essa palavra do Evangelho. É o mesmo ministério que já fez de tudo nesse país, que já botou programas de televisão em tudo que é rede de TV, que já teve programa gratuito na Rede Globo, e é esse mesmo ministério que assinava colunas em tudo que é jornal, é esse mesmo ministério que construiu obras sociais para todo lado no Brasil e fora do Brasil, e a Fábrica de Esperança, que foi a maior obra social da América Latina. O mesmo ministério, a mesma palavra, que ajudou centenas de missionários e de missões, esse mesmo ministério. E hoje, na minha velhice, eu estou aqui com a mesma alegria, dizendo a você que eu dou a você a oportunidade, a chance, o privilégio. Você não está me fazendo nenhum favor, é um privilégio que eu estendo a você que tem o coração ardente pela palavra. Você pode entrar e escolher o cartão que você queira usar para fazer as contribuições mensais para a manutenção deste ministério. E você que me assiste em qualquer lugar do globo, tem aí o PayPal para você também participar, como todo mundo, todo mês. E tem esse Pix passando aqui para aqueles que gostam mais dessa possibilidade imediata, está passando aí, você anota e faz o que quiser. E ajude, seja meu cooperador, é um privilégio espiritual que você está tendo de fazer isso. Agora faça com espontaneidade, com muita alegria, porque Deus ama apenas aquilo que a gente faz com espontaneidade e com alegria. O resto é conversa fiada, é coisa de religião, é só para enganar, para agradar pastor, explorador. O Senhor Deus, o meu Deus, o teu Deus, só se alegra com que você faça com espontaneidade, feliz, entendendo o benefício que você faz a si mesmo e a outros. Aí tem uma segunda maneira, um segundo desafio, que é aquele que tem a ver com a minha vidinha pessoal, com essa aqui do meu café. Ou esse aqui nem é o meu café. É a minha água. Esse aqui é o meu café, ó, que equivale ao meu pão, a minha comida. Acabei de ganhar um pirarucu da minha terra, que eu vou comer assadinho, a costela dele gostosa, um presente.
tem gente que vem e me traz o presente disso, daquilo. Mas a grande maioria é prática. E eu também preciso não apenas de recursos, que você me traga alguma coisa que possa me ser útil. Mas não existe nos dias de hoje nada mais útil do que você ter o recurso financeiro para designar as utilidades que sejam pertinentes à sua própria necessidade cotidiana. E aí eu adoro, de fato, ser ajudado por aqueles a quem eu também ajudo. Conquanto tem esse Pix que já deve ter passado por aí com o meu nome e o nome da Adriana, ele não é a minha prioridade. Se você quiser utilizar, utilize. Eu não tenho nenhuma reclamação, eu tenho só gratidão. Mas eu fico mais feliz ainda, sabe quando? É quando você escreve caiofabioexclusivo.com.br. Escreveu? caiofabioexclusivo.com.br. Está escrito aqui na tela. Escreveu, aí faz isso. Ó, plup, dá esse glupt. E aí você tem todos esses cursos. O Reconexões, 200 aulas de 10 minutos, dá para você fazer todo dia, nunca mais vai ser o mesmo. O Jesus, a chave hermenêutica, para você aprender a ler, a entender, a discernir, a compreender, a ter essa chave interpretativa na sua mente, para você desenvolver a mente de Cristo em você. Ou o caminho do discípulo, que mastiga esse chão da disciplina do Evangelho, dos princípios do Evangelho, para você praticar com praticidade, com imediaticidade, com alegria. Tem o luto, que é uma angústia de milhares e milhões que não sabem como sair do atoleiro, não sabem como rasgar a mortalha que fica às vezes para sempre na mente, deprimindo o coração, não apenas por causa da morte de pessoas, mas todo tipo de luto. Aí tem 17 tipos de lutos. Vem o divã de Deus, o perguntas cretinas, respostas divinas, uma sequência histórica que começou a ser gravada no Monte Ararat, onde pousou a Arca de Noé, lá na Turquia, e eu levei o pessoal até a ilha de Patmos, na Grécia. São dezenas de falas. Modernidade líquida, para você entender por que o mundo ficou como ficou, por que as coisas são como as coisas se tornaram, para você não viver tateante, alienado no planeta. Aprenda o significado da modernidade líquida. Nesse curso sobre medo, que eu todo dia insisto aqui, dizendo que é fundamental para você. O ativar, que explica como é que o Evangelho pode ser colocado em prática num resultado de despertamento imediato da sua consciência. E um monte de outros, o tabu do suicídio, desvendando Israel, e por aí vai. São cursos meus. Quando você compra esse curso, metade fica lá na estrutura do pessoal que está trabalhando para fazer tudo acontecer e chegar até você, e uma outra metade vira pão, café, água, comida, bebida, luz elétrica, subsistência para mim. É assim que eu vivo. E se você quer participar, ajude-se me ajudando. E eu vou ficar feliz da vida. Tá bom? Eu volto com vocês amanhã, com a graça de Deus. Ah, e antes de ir embora, se você está aí no YouTube, já apertou? Já se inscreveu? Já se inscreveu? A gente daqui a pouco chega a 1 milhão de pessoas inscritas aí no YouTube. Mas me interessa você. Você já se inscreveu? É só apertar um botãozinho, clique, ninguém cobra nada de você. E ao lado tem um sino. Badale o sino, aperte o sino, porque todas as vezes que entrar aqui a abertura, vai tocar aí. O Caio Fábio está entrando no ar. Vai entrar aí para você, ó, está aí. Como também tem outra coisa. Além disso tudo, aí mesmo no YouTube tem um outro link, que é esse link do gostei, onde você também pode ajudar. Aí no YouTube,
Sabia que você pode ajudar no YouTube sem precisar sair do canto? Tem um lugar, um link aí, ó. Bota em cima do link, por favor, Caio. Botou, você vai aumentando. Se não me engano, ele começa com R$ 10 e ele vai aumentando, vai até R$ 500, se não me engano. E você pode só clicar e apertar nesse botão pá, e você passa a ser um contribuinte natural aqui, toda vez que você queira. É tudo muito fácil. Sabe o que é chocante? É que nunca foi tão fácil participar, ajudar, se engajar, colaborar, fazer acontecer. Nunca foi tão fácil. E eu espero que você não desperdice essas oportunidades. Um grande beijo. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo se derrame no seu coração. Marque você, sele você, unja você. E encha você de poder e alegria na esperança do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.